Eu saudo a todos os amados ouvintes na paz do Senhor Jesus. O texto bíblico para a mensagem de hoje está lá em Lucas capítulo 4, verso 25 e 26, aonde fala: em verdade vos digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, quando o céu se cerrou por 3 anos e 6 meses, de sorte que em toda a terra houve uma grande fome, e a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a Sarepta de Sidom, a uma mulher viúva. Sabe, meu amado ouvinte, o texto de hoje nós vamos falar a viúva de Sarepta. Sabe, o que aconteceu para socorrer e sustentar os seus filhos? Como Deus usa os meios mais inesperados. Sabe, nós vamos falar um pouco da provisão em Querite, da escassez em Sarepta. Sabe, Deus em primeiro lugar, a suficiência divina, o poder da oração intercessória de Elias. E o poder da oração, meu querido ouvinte, a oração perseverante. Para que vocês entendam um pouco de tudo isso resumido, de maneira resumida, eu tenho que ler para você alguns versículos que estão lá em 1 Reis, no capítulo 17, do verso 8 ao 16, para que você entenda melhor sobre essa história maravilhosa. Passamos a ler. Então veio a ele a palavra do Senhor dizendo: levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali, e eis que eu ordenarei ali a uma viúva, uma mulher viúva, que te sustente. Então ele se levantou e se foi a Sarepta, e chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha, e ele a chamou e lhe disse: Traze-me, peço, uma vasilha com um pouco de água, que beba. E indo ela buscá-la, ele a chamou e lhe disse: traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse: vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha e uma panela, e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e para meu filho, para que comamos e morramos. E Elias lhe disse: não temas, vai, faze conforme a tua palavra, porém faze disso primeiro para mim um bolo pequeno e traze-no para fora, depois fará para ti e para teu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. E foi ela e fez conforme a palavra de Elias, e assim comeu ela e ele e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha se não acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor, que falava pelo ministério de Elias. Sabe, meu amado ouvinte, a visita do profeta Elias à terra de Sarepta, onde foi acolhido por uma viúva pobre, ela é emblemática por algumas razões. Deixa eu te dizer. Primeiramente, a história revela o cuidado de Deus com aqueles que se dispõem a fazer a sua vontade. Sabe, meu querido ouvinte, não importa onde eles estejam, o cuidado, Deus cuida de cada um deles, cada um dos seus filhos. Elias foi um agente de Deus, sabe, para confrontar a apostasia do reino norte. Sabe, necessitava, pois, de um lugar seguro para refugiar-se. E em segundo lugar,
O episódio revela a soberania de Deus sobre as nações. Mesmo tratando-se de uma nação pagã, sabe, Deus escolhe dentre os moradores de Serepta uma mulher que servirá como um instrumento na construção de seu propósito. Você está entendendo, meu querido? Um profeta em terra estrangeira. Isso é muito forte. Sabe, a fonte de Querite, logo após profetizar uma grande seca sobre o reinado de Acabe, Elias recebeu a orientação divina: vai-te daqui e vira-te para o oriente e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. Você vê isso lá em 1 Reis 17, no verso 3. Sabe, meu querido ouvinte, Elias havia se tornado um persona grande no reinado de Acabe. E devido a esse fato, ele precisava sair de cena por algum tempo. E segundo a orientação divina, sabe, ele refugia-se primeiramente próximo à fonte de Querite. Só que ali era um lugar de sombra e água fresca, mas não representava um ponto final de sua jornada. Sabe, ele não poderia fixar-se naquele local, porque ali não havia uma fonte permanente. Você está entendendo, meu querido? Mas era apenas uma provisão em tempos de crise. Medite lá em 1 Reis 17, no verso 7. Quem faz de Querite o seu ponto final terá problemas, porque certamente, sabe, meu querido ouvinte, secará. Que o Senhor Jesus possa falar de maneira grandiosa através dessa palavra em sua vida. Por isso que abra os ouvidos e preste atenção à palavra do nosso Deus. Sabe, Elias em Serepta, Elias afastou-se de seu povo, de sua terra, indo refugiar em território fenício. Você vê isso lá em 1 Reis 17, no verso 9. A geografia bíblica informa-nos que Serepta era uma pequena era pequenina, localizada, sabe, situada a cerca de 15 quilômetros de Sidom, terra da temida Jezabel. Você vê isso lá em 1 Reis 16, 31. Sabe, meu querido, às vezes o Senhor faz coisas que parece não ter lógica alguma. No entanto, esse foi o único lugar no qual o rei Acabe jamais pensaria em procurar o profeta. Você está entendendo? Medite lá em 1 Reis 18, no verso 10. São nas coisas menos prováveis que Deus realiza os seus desígnios. Serepta parecia ser uma terra de ninguém, mas estava no roteiro de Deus para a efetivação do seu propósito. Você imagina aí uma estrangeira no plano de Deus. Oh, meu filho, a soberania, a graça de Deus, ei, é coisa grande. Quando o Senhor ordenou o profeta que se deslocasse até Serepta, revelou-lhe também qual era o seu propósito. Ordenei ali uma mulher viúva que te sustente, para sustentar Elias. Você vê isso lá em 1 Reis 17, no verso 9. Sabe, meu querido ouvinte, ele precisava sair da região controlada por Acabe. E isso, como vimos, aconteceu quando ele se dirigiu a Sidom, na Fenícia. O texto é bem claro em referir-se à viúva como sendo um instrumento que o Senhor usaria para auxiliar Elias. Ordenei ali uma viúva. Quem era essa viúva? Ninguém sabe, todavia foi a única escolhida pelo Senhor dentre milhares de outras viúvas para fazer cumprir, sabe, o seu projeto soberano. Medite lá em Lucas 4, 25 e 26. Era uma gentia,
que a graça do desígnio divino contribuiu para a construção e desenvolvimento do plano divino. Você sabe o que é providência de Deus, meu querido? A providência divina para com Elias revelou-se naquilo que Paulo, muito tempo depois, lembrou em 1 Coríntios, no capítulo 1, 27. Um gigante espiritual, ajudado por uma frágil mulher. Sim, uma mulher viúva e pobre, muito pobre. Ficamos a pensar o que teria passado pela cabeça do profeta quando o Senhor lhe disse que havia ordenado uma viúva que o sustentasse. É muito forte isso, meu querido ouvinte. Era de se imaginar que a mulher possuísse algum recurso. Como em toda a história de Elias, sabe, a provisão de Deus logo fica em evidência. A provisão divina, meu querido ouvinte, sabe, já havia se manifestado nos alimentos trazidos pelos corvos. Quando você lê lá em 1 Reis 17, do verso 4 ao 6. Agora revela-se através de uma viúva pobre. Deixa eu dizer uma coisa para você. O poder da palavra de Deus. Sabe, meu querido ouvinte? A escassez humana e a suficiência divina. A mulher que Deus havia, sabe, levantado para alimentar Elias durante o período de seca, disse que não possuía quase nada. Nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vê aqui, apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e para meu filho, para que comamos e morramos. Você vê isso lá em 1 Reis 17, 12. Sabe, meu querido ouvinte, deixa eu dizer uma coisa para você. De fato, essa mulher possuía como provisão, sabe, era algo humanamente insignificante o que ela tinha. Mas, a propósito, o termo hebraico usado, punhado, dá a ideia de algo muito pouco. Era pouco, mas ela possuía. Deus queria operar o milagre, sabe, a partir do que a viúva tinha. Sabe, a insuficiência divina se revela na escassez humana. Um pouco com Deus torna-se muito. Deixa eu dizer uma coisa para você. O profeta entrega a viúva de Sarepta a chave do milagre, quando ele diz: porém vai e faze disso primeiro para mim um bolo pequeno e traze-mo para fora. Depois fará para ti e para teu filho. 1 Reis 17, 13. Sabe, o profeta era um gigante de Deus. E atendê-lo primeiro significava colocar a Deus em primeiro lugar. O texto sagrado afirma que foi ela que, sabe, foi ela e fez, segundo a palavra de Elias em 1 Reis 17, 15. Tivesse ela dado ouvidos à sua razão e não obedecido às diretrizes do profeta, certamente teria perdido a bênção. Deixa eu te dizer uma coisa. Olha o segredo. O segredo é colocar a Deus sempre em primeiro lugar. Outra coisa, a oração intercessória, há poder na oração. O texto em 1 Reis 17, 1 traz a profecia de Elias sobre a cena em Israel. E de fato a seca aconteceu. Tiago, porém, destaca que a predição de Elias foi acompanhada de oração. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando pediu que não chovesse. E por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. Novamente o profeta encontra-se diante de um novo desafio. E somente a oração proverá a sua eficácia. Sabe, o filho da viúva morreu. E Elias toma as dores da pobre viúva
pondo-se no seu lugar e clama ao Senhor. Lá em 1 Reis 17, 19 e 20, Deus ouviu e respondeu o seu servo.